Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que damos início à apresentação dos trabalhos da mostra de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Este é um espaço privilegiado de troca, onde o conhecimento que nasce na universidade encontra os saberes dos territórios e se transforma em ação, presença e impacto real na vida das pessoas. Hoje teremos a oportunidade de conhecer experiências potentes, criativas e comprometidas com a justiça social, com os direitos humanos, com a promoção da cidadania e com a inclusão. A extensão universitária é este elo vivo entre universidade e sociedade, e os trabalhos que serão apresentados aqui expressam isso de forma concreta. Meu nome é Rosana Bastos, sou instrutora do PUC Inclusiva. Sou uma mulher de pele escura, 60 a mais, tenho cabelos curtos, castanho escuro e ondulado. Uso óculos de armação branca e preta. Estou usando uma camisa social preta, brinco de argola prateada e terei a honra de conduzir esse momento como mediadora, juntamente com o professor André Luiz Gonçalves, coordenador da rede PUC Minas de Extensão Universitária REDEX, a quem eu passo a palavra, deixando claro que este evento está sendo gravado e ficará à disposição no canal do YouTube da PROEX. Com a palavra aí o professor André. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rosana. Muito obrigado por essa acolhida. E é um prazer estar aqui. Serei também um dos mediadores. Eu sou professor da PUC, do Departamento de Filosofia. A minha área de formação é ética, em que eu sou mestrado e doutorado em ética. E trabalho aqui na Pró-Reitoria de Extensão nesse semestre, né? Sou recém-chegado, um dos caçulas, e será um prazer, né, em algum momento, conhecer. Esse é um momento propício dessa mostra de extensão, para a gente também mediar esse bate-papo, né? E de fato é um momento da gente conhecer o que acontece na universidade, o que já aconteceu, o que continua acontecendo, né? Então, eu quero mais uma vez, né, desejar as boas-vindas a todos. Nós teremos dois momentos. O primeiro, que é ver os vídeos que foram construídos, e a gente abre o espaço para debates e perguntas, que vocês têm a liberdade de fazer perguntas para os autores que estão aqui presentes, né, para os trabalhos, para esclarecimentos, enriquecimentos e também valorização do que foi construído. Então, a partir de agora, a gente continua os trabalhos. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Passemos, então, aos vídeos. Mostra de Extensão 2025, o ambiente universitário que acolhe a experiência de formação humanista no Laboratório de Extensão. Autores: professor Robson Brito, Rafaela Lopes, Aissa Ive, Gabriel Mar. Fome.
ingresso seu? Ouve, fala pra mim. O que tem isso aqui? Não, mãe, porque eu não tenho fome de filho. Como é que vai enganar? Eu vou apresentar nosso trabalho para a Mostra de Extensão 2025, o ambiente universitário que acolhe a experiência de formação humanista no laboratório de extensão. Autores: professor Robson Brito, Rafaela Lopes, Aissa Ive, Gabriel Maia, Maria Eduarda e João Vitor. O relato de experiência foi um trabalho tecido em conjunto por estagiários e extensionistas integrantes do Laboratório de Extensão, Prática, Pesquisas, Publicações Acadêmicas e Internacionalização, o LEPAI, da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, da PUC. As principais reflexões levantadas durante a construção desse relato são o respeito dos valores que compõem a estrutura desse importante espaço de formação acadêmica. Essas são expressas nas 3 principais etapas de integração à equipe do laboratório: identidade, pertencimento e colaboração, que fornecem vivências por cada um dos extensionistas e estagiários que participam da organização desse relato. No LEPAI, os estudantes da graduação e pós-graduação desenvolvem projetos que unem o ensino, pesquisa de extensão, inspirados na proposta do Papa Francisco. Essa trajetória favorece a inserção no ambiente universitário e desenvolve competências cidadãs e solidárias. As impressões dos novos estagiários e extensionistas durante o primeiro encontro no LEPAI. Os estagiários chegaram ao laboratório com diferentes expectativas, desde aprofundar os conhecimentos acadêmicos até iniciar a vida profissional, mas também com inseguranças naturais diante de um ambiente novo. A primeira reunião, realizada na segunda terça-feira de março, teve um papel central nesse processo, conduzido pelo coordenador. O encontro ele apresentou os objetivos e as atividades do LEPAI, como os eventos, rodas de conversa, projetos de internacionalização, oficinas de letramentos, ateliês formativos. Assim, o início no LEPAI foi marcado pela transformação da insegurança em motivação em um ambiente acolhedor e propício ao aprendizado colaborativo. É importante a parceria entre funcionários, extensionistas e estagiários do LEPAI, onde o ambiente vai além de um espaço de trabalho convencional e se torna um ponto de encontro para troca de saberes e cooperação entre estudantes de diversas áreas. A convivência entre cursos distintos favorece o desenvolvimento da comunicação, do trabalho em equipe e da construção de laços sociais, que são importantes para a formação pessoal e profissional. A cultura de aprendizagem continua aliada a uma organização clara e eficiente das tarefas, transformando o laboratório em ambiente motivador, onde os desafios se tornam oportunidades de crescimento. Assim, o LEPAI se consolida como um espaço formativo que prepara jovens para o mercado de trabalho com mais segurança, empatia e consciência coletiva. Vou concluir que as práticas e valores do LEPAI promovem um forte sentimento de pertencimento entre seus membros, ajudando a reduzir a ansiedade e facilitar a adaptação ao ambiente universitário. Programas como tutoriais, mentorias contribuem para a permanência dos estudantes, oferecendo suporte personalizado e fortalecendo redes de colaboração renovadas a cada semestre. O acolhimento é apresentado como um elemento essencial no desenvolvimento humano, com impacto tanto interpessoal quanto institucional. Por fim, o texto expressa o desejo de que as experiências vividas no LEPAI sirvam de inspiração para outras iniciativas universitárias, promovendo uma cultura contínua de acolhimento e encontro. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou estudante de fisioterapia da PUC Minas e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Desmistificando a Extensão e Vislumbrando a Pesquisa, a Música como Estado de Arte. Este projeto de extensão foi realizado em parceria com a Academia Jovem da Orquestra Ouro Preto,
com o objetivo de minimizar disfunções musculoesqueléticas em jovens músicos, promovendo a saúde e prevenindo lesões, ao mesmo tempo em que integramos extensão universitária e iniciação científica. A música é uma arte que exige não só talento, mas também preparo físico, saúde e consciência corporal. Músicos de orquestra, especialmente, estão sujeitos a diversas disfunções musculoesqueléticas devido ao esforço físico contínuo e às posturas repetitivas. As condições mais frequentes incluem tendinites, síndromes miofaciais, dores cervicais e lombares, além de neuropatias compressivas causadas pela sobrecarga e pela manutenção de posturas por longos períodos. Diversos fatores influenciam essas lesões, desde a forma e o tamanho do instrumento, a técnica e o tempo de ensaio, até condições ambientais e o comportamento postural dos músicos. Nesse cenário, a fisioterapia desempenha um papel essencial na promoção da saúde, por meio de intervenções que visam reequilibrar o sistema musculoesquelético com técnicas como terapia manual, reeducação postural e orientações ergonômicas. Estudos indicam que a prevalência de queixas musculoesqueléticas chegam a 86% entre músicos profissionais e a 49% entre jovens músicos. Esses distúrbios muitas vezes surgem ainda na formação e, sem uma abordagem preventiva, tendem a se agravar ao longo da carreira. Diante desse panorama, o projeto buscou não apenas minimizar sintomas, mas também conscientizar os jovens músicos sobre a importância do autocuidado, da ergonomia e da fisioterapia preventiva, promovendo assim uma visão mais ampla e integrada da saúde no contexto artístico. O projeto foi desenvolvido em 3 fases principais, no próprio espaço de ensaio da Academia Jovem. Na primeira fase, realizamos uma avaliação inicial com a aplicação de um questionário online para identificar queixas musculoesqueléticas, seguido de uma avaliação postural individual e de testes funcionais para mapear desequilíbrios musculares e limitações articulares. Na segunda fase, foram realizados 2 encontros presenciais, ao longo de 2 meses, com sessões de alongamentos, de mobilizações articulares e de exercícios de fortalecimento muscular, especialmente voltados para melhorar a estabilidade postural. Também utilizamos técnicas de liberação miofacial para aliviar tensões musculares. Por fim, na terceira fase, realizamos orientações ergonômicas específicas para cada instrumento, buscando adequar a postura e prevenir lesões, além de promover a educação em saúde e a corresponsabilização dos músculos com o próprio cuidado. Os resultados foram bastante positivos. Após a intervenção, 9 músicos relataram melhora nos sintomas, com redução na frequência e na intensidade das dores, além de maior conforto durante os ensaios e apresentações. Houve também um aumento na resistência muscular e uma diminuição na fadiga ao final dos ensaios. Além disso, 4 músicos relataram que passaram a adotar novas práticas em sua rotina, como pausas ativas, alongamentos e ajustes posturais, demonstrando uma mudança importante no comportamento em relação à saúde e à prática musical. Por outro lado, identificamos alguns desafios, como a adesão parcial à rotina de exercícios e a limitação de tempo para um acompanhamento mais prolongado. Em síntese, o projeto demonstrou que a intervenção fisioterapêutica é eficaz na redução de dores, na melhora funcional e na conscientização dos músicos sobre práticas ergonômicas e cuidados preventivos. Essa experiência reforça a importância de que instituições musicais adotem estratégias de saúde ocupacional, integrando assistência fisioterapêutica à rotina dos músicos. Além disso, evidencia como projetos de extensão universitária são fundamentais para promover a integração entre saúde, arte e pesquisa, beneficiando não apenas a formação acadêmica dos estudantes, mas também a qualidade de vida dos músicos. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Rafaela, vou apresentar agora o meu trabalho da Mostra de Extensão 2025. O tema do meu trabalho é Entre Linhas e Pontos, o papel do revisor no LEIPAI. Os autores são Rafaela Lopes, Janusa Caroline e professora Maria Madalena.
Este relato apresenta as experiências de revisões acadêmicas dentro do Laboratório de Extensão, Práticas, Pesquisas, Publicações Acadêmicas e Internacionalização, que é o LEPAI, da PROEX, dentro da PUC Minas. E o período de atuação foi o segundo semestre de 2024, mas ainda continua. As perguntas norteadoras desse relato de experiência e que possibilitaram a reflexão são algumas que estão pontuadas no slide. A primeira é o que é a revisão de textos, a segunda são os mitos e as verdades sobre a revisão e sobre a correção, a terceira, a letra C, é o modo de trato com esses autores, a letra D é o papel do revisor no LEPAI e também as suas funções. E a última é a comunicação e resolução de problemas pela equipe. E temos outros também temas, mas esses são os norteadores. Então, o presente relato trata da revisão dos seguintes e-books. São 2. O primeiro é a Amostra de Extensão 2023, que é a coletânea de trabalhos submetidos à Amostra de Extensão da PUC Minas em 2023, mas publicados em 2024. E o segundo é a Amostra de Extensão 2024, coletânea de trabalho submetidos à Amostra de Extensão da PUC Minas, publicados em 2024 mesmo. É importante pontuar de início que existem várias preconcepções equivocadas que permeiam o imaginário daqueles que desconhecem o real papel do revisor. A primeira delas, e talvez a mais comum, é que esse profissional ele é apenas um policial normativo que fareja ali os eventuais problemas ortográficos de acentuação referidos à gramática normativa. Mas o trabalho do revisor ele é muito mais do que isso. Então, restringir a área apenas a esse modo de operar é reduzir o trabalho e reduzir também essa tarefa que é muito árdua. É necessário pontuar alguns desafios da experiência. O primeiro delas e o mais relevante são as normas da BNT. Alguns textos que chegavam no LEPAI para a revisão tinham problemas significativos com relação às normas da BNT. Alguns desses problemas eram resolvidos pelos revisores e outros problemas mais complexos eram repassados aos autores para a devida resolução. Outros textos que chegavam para a gente aqui no LEPAI tinham problemas de ortografia e acentuação, assim como problemas de coesão e coerência. Também é necessário dizer que questões éticas ligadas a dizeres sociais também foram achadas, né, nesses desafios da experiência de revisão no LEPAI. Assim como o campo da subjetividade, porque ele engloba a questão da autoria, né? A questão de você lidar com o texto do outro e você lidar com o estilo de escrita do outro, e isso faz parte do campo da subjetividade e também do respeito à autoria do outro. Assim como o modo de tratamento com o autor, porque quando se há um problema que não se consegue resolver dentro do LEPAI, nós temos que entrar em contato com o autor e informá-lo que ele precisa fazer mudanças ou tentar entender aquilo que ele tenta passar na sua mensagem, no seu texto final. E o último desafio, e o mais difícil deles, é sempre as referências bibliográficas, que são o nosso maior ponto de dificuldade pela destreza que nós temos que ter diante dessa parte tão importante que é as referências, que é o lugar onde o público final, o leitor final, vai procurar onde foi que o autor procurou as suas bases teóricas. E por se tratar de por se tratar de uma parte muito importante, as referências devem ser olhadas com muito cuidado, sempre consultando as normas da ABNT e sempre olhando os detalhes, porque as referências têm muitos detalhes que precisam ser seguidos, assim como o nome do autor, o nome da obra, a forma de formatação, ano, editora, isso tudo precisa ser observado
para se conseguir uma boa coerência ao final do trabalho. E, em resumo, entre linhas e pontos, como destaca o presente título do relato de experiência, o papel do revisor dentro do LEPAI se consolida como um trabalho técnico, reflexível, mas também responsável, bem como um exercício humanizado. Esse é o nosso trabalho. Agradeço a oportunidade. Olá! Nesse vídeo, vamos apresentar o projeto Leitores da Alegria, Biblioterapia em Ambiente Hospitalar, uma iniciativa extensionista que une literatura, empatia e cuidado. Este trabalho é orientado pelo professor Bruno Vasconcelos de Almeida e tem como autoria os alunos do curso de Medicina da PUC Betim, Caroline Bortoleto Guimarães, Maria Eduarda Leal Tanuri, Willy Moreira Batista Simões e o professor Carlos Alberto Pereira Pinto. A leitura, além de entreter e educar, pode também desempenhar um papel terapêutico importante. A biblioterapia é o uso intencional da leitura para promover bem-estar físico e emocional, oferecendo conforto e apoio em momentos difíceis. O objetivo desse estudo é analisar como a biblioterapia pode ser aplicada em ambientes hospitalares, auxiliando no acolhimento e na humanização do cuidado com os pacientes. Segundo Caldin, a leitura se torna terapêutica quando o leitor projeta suas vivências no texto, preenchendo silêncios com suas próprias histórias. A biblioterapia tem raízes antigas, sendo utilizado desde a Grécia Antiga, ganhando destaque em hospitais a partir do século XIX e oficialmente definida em 1941. Ambientes hospitalares, por sua natureza, podem impactar negativamente o estado emocional do paciente. Assim, a leitura se mostra como uma estratégia para melhorar essa experiência. Neste contexto, o projeto Leitores da Alegria foi desenvolvido com base em experiências práticas no ambiente hospitalar. A preparação envolveu a seleção cuidadosa de textos literários de acordo com o perfil dos pacientes. Durante a execução, as leituras acontecem diretamente no leito dos pacientes, com a participação voluntária dos mesmos e, às vezes, envolvendo alguns familiares que estão ali acompanhando. O ritmo é adaptado a cada paciente e, muitas vezes, surgem conversas espontâneas a partir do conteúdo lido. O foco está nas relações individuais e nas reações envolvidas durante a leitura, no acolhimento aos enfermos e familiares. Ao final, são feitos relatos e reflexões para aprimorar continuamente a prática. As leituras coletivas auxiliam para o bem-estar emocional dos pacientes, melhorando a comunicação, despertando memórias afetivas e ajudando no enfrentamento da hospitalização. Apesar da alta rotatividade do paciente dificultar o acompanhamento contínuo, a proposta do projeto é justamente valorizar a leitura como um momento significativo e único. Os estudantes envolvidos na prática também se beneficiam, desenvolvendo habilidades interpessoais e sensibilidade na seleção do acervo literário. Por fim, a leitura, neste contexto, humaniza o cuidado. Mais do que tratar a doença, ela permite ver o sujeito por trás da patologia. O projeto reforça o potencial transformador da leitura como ferramenta terapêutica e educativa e mostra como pequenas ações podem gerar grandes impactos na saúde e na vida das pessoas. Agradecemos por acompanhar essa apresentação. Que o exemplo dos Leitores da Alegria inspire mais iniciativas que levem empatia, arte e acolhimento a quem mais precisa. Meu muito obrigado.
Olá, meu nome é Carolina Bandeira e junto com a minha colega Gabriela Pedras eu vim apresentar um pouco do nosso trabalho intitulado Leitura que Cuida, relato de experiência da prática de alunas de psicologia no projeto Leitores da Alegria. Esse projeto ele é supervisionado pelo professor Bruno Vasconcelos e iniciou suas atividades em 2025. Iniciando um pouco a nossa apresentação, como eu disse anteriormente, o Leitores da Alegria é um projeto recente que começou as suas atividades esse ano, mas ele já está em diversos campos, Então, outros participantes do projeto fazem leituras em instituições de longa permanência, em hospitais, na pastoral de rua, em parceria com o TJMG. E esse trabalho, e a nossa atuação diz da prática no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, que é a igrejinha da Pampulha. Então, ela é uma prática com um público muito diverso, um público que não se mantém fixo. Então, cada fim de semana, porque as práticas acontecem aos sábados, a gente encontra novas pessoas e que vão de peregrinos religiosos a pessoas que praticam atividade física. O objetivo desse projeto é justamente aproximar os participantes dos processos de subjetivação e dos afetos que a literatura suscita. Então, ele une o campo da literatura com o campo da psicologia por meio da biblioterapia e uma observação que nós realizamos também, que ele se encaixa como um processo de promoção da saúde. Então, a relevância social que a gente enxerga nesse projeto é justamente essa, de discutir os processos de subjetivação, de aproximar os afetamentos, a escuta e o acolhimento a partir da literatura. Bom, falando um pouco da metodologia, nosso relato de experiência foi de uma prática bastante inicial. Quando foi submetido, nós tínhamos realizado 3 supervisões com o professor, 2 dias de visita ao campo e 2 dias de prática de fato, que foram aos sábados, de 8 a meio-dia. Nesses 2 dias de prática, nós realizamos a leitura de 10 poemas do livro Sem Nordeste, do autor Valdir Ferri Souza, que foi um livro que nós conseguimos na própria biblioteca da PUC. E a metodologia desse projeto é a cartografia, desenvolvida por Deleuze e Guattari dentro da esquizoanálise, que é uma metodologia que se baseia justamente nos afetos, nos entrelaçamentos do afeto tanto do pesquisador, nesse caso dos extensionistas, quanto com as pessoas que estão participando. Então se trata mais de conceber o eu penso, como ponto central a partir do qual se organizam nossos sentidos de mundo, mas de aprendê-lo como ponto variável segundo o campo de nossas relações com os outros e o mundo. É a partir dessa citação que eu inicio parte dos resultados e discussões do nosso relato de experiência. Encontramos, então, que o processo biblioterápico ele vai além de se ler para a pessoa. Ele é uma leitura com ela, porque foi a partir dessas leituras que a singularidade teve espaço para se manifestar. Esse diálogo entre o outro e as extensionistas partiu de uma única pergunta: qual foi a coisa mais bonita que você viu hoje? Sendo assim, foram apresentados 4 relatos. A Corredora Azul, que encontrou na beleza a superação dos seus próprios limites. O poema Agaramar ressoou em suas emoções, conectando-a ao mar que a deixou. O gaitista, que encontrou a beleza na contemplação da água, que em seu treino olhando para a lagoa, o poema A Gravitacionar foi tocado junto com ele. As amigas reencontradas, que celebravam a beleza da troca com a outra em partilhas de diferentes momentos da vida, pois estavam se reencontrando, encontraram então nos versos de sábado para domingo a necessidade da partilha e a felicidade que se encontrava nisso tudo. O menino do velotrol vermelho e azul revelou as forças dos laços familiares e a importância das transições da vida. O poema Amorosamente expressou a despedida que estava para chegar, sem apagar a memória afetiva e a emoção que ele tinha com o pai naquele ambiente. A Pampulha, então, se revelou para além de um espaço de contemplação de sua beleza, um livro aberto, onde cada pessoa é um verso e cada história um poema. Uma última interpretação que nós fizemos nesse trabalho também foi a de enxergar a literatura enquanto uma ferramenta e um dispositivo de promoção da saúde. No Brasil, nós temos a Política Nacional de Promoção da Saúde e ela traz essa visão mais ampla e integrativa do que é a saúde, que deixa de ser apenas a ausência de doença e assume esse caráter de qualidade de vida. E dentro disso nós temos cultura, socialização, afeto e enquanto dispositivo, a literatura é muito importante, como trabalhado na cartografia, Ela é tida como uma ferramenta que ajuda nos processos de subjetivação.
E esses processos permitem com que o sujeito veja novas formas de ser e estar no mundo. E a partir disso, né, com a comunidade, com o afeto que a literatura suscita, ele vai construindo novas formas de, inclusive, construir a sua saúde, né, em comunidade, pelo afeto, pela escuta. E o Leitores da Alegria, ele tem essa característica de levar esse dispositivo e essa promoção da saúde para público diverso. Consideramos, então, que o projeto Leitores da Alegria ele tem grande potencial social, levando em consideração que se conecta pessoas a partir da leitura, fomenta uma comunidade ativa e interessada na literatura brasileira, importante também, proporciona aprendizado prático sobre escuta, transferência e subjetivação. O projeto Leitores da Alegria contribui para a formação de sujeitos mais críticos, sensíveis e engajados com o mundo. Bom dia, meu nome é Elisa, eu sou estudante da PUC Minas na Unidade do Coração Eucarístico. Estou cursando o 5º período de Psicologia e hoje eu venho com o intuito de dar início da abertura à nossa apresentação direcionada à mostra de extensão da PUC Minas 2025. E o nosso trabalho ele é composto por mim, pelo Christian, pela Fernanda e pela Isabela, porque todos nós fazemos parte de um projeto de extensão que foi justamente o que deu início, deu continuação ao nosso trabalho, que é um projeto coordenado pelo professor Bruno Vasconcelos e nomeado como Leitores da Alegria, cartografias biblioterápicas na cidade. Mas o que isso quer dizer? Leitores da Alegria ele é composto por um grupo de estudantes que tem como objetivo trabalhar a literatura como ferramenta de acolhimento em diferentes espaços, em diferentes locais. E eu e os meninos em específico, nós trabalhamos nas chamadas ILPIs, que são Institutos de Longa Permanência para Idosos. E o nosso objetivo principal dentro do trabalho é fazer com que a literatura abra porta para o afeto e trabalhe com a questão da institucionalização, dando voz e dando espaço para a singularidade de cada um. Olá, eu sou a Isabela e a nossa metodologia é baseada em encontros semanais, tanto no lar de idosos quanto na paróquia, e lá realizamos leituras, rodas de conversa, atividades lúdicas também, como fazer caça-palavras, colorir, e a nossa prioridade é a escuta ativa, não é ler para elas, é ler com elas, criando um espaço que elas possam compartilhar suas histórias através da leitura. Então, adaptamos a leitura a condições físicas e emocionais de cada uma delas, mudamos o tom de voz, mudamos o tipo de leitura, mudamos o tempo da leitura e sempre buscamos trazer leituras que possam falar com a vivência delas, para que elas possam se sentir dentro da leitura. Com isso, nós buscamos valorizar a subjetividade de cada uma delas. Eu sou a Fernanda e eu vou falar agora da parte de resultados e produtos. Ao longo dos encontros, a gente vem percebendo resultados muito significativos, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto social das participantes. Percebemos também, principalmente, o fortalecimento dos vínculos afetivos, que a gente criou essas relações de confiança por meio da escuta, da presença e da leitura, que abriu esse espaço para as partilhas mais profundas, para a partilha de histórias do passado, que muitas idosas começaram a pedir temas específicos de leitura, demonstrando esse envolvimento real mesmo no nosso projeto. Surgiu a produção de desenhos, a produção de escrita de diário como forma de expressão, de revivência de memórias, de registro de sentimentos, e os encontros deixaram de ser apenas uma atividade e se tornaram espaços terapêuticos, espaços de escuta, onde elas se reconheciam, lembravam de quem foram, lembravam da sua infância, contavam histórias, e ao mesmo tempo criaram novas histórias, novas memórias, novos vínculos afetivos. E essas fotos que estão no slide representam justamente essa construção de afeto, de escuta e de convivência que nós tivemos e estamos tendo com ela. Então, a prática biblioterápica, a leitura, não é importante apenas para a saúde das idosas, mas também para a alma, porque é uma forma de acolhimento, abre portas para o diálogo, para a escuta, cria conexões. Então, através dessas histórias, a gente espera mostrar para elas que elas são
ainda protagonistas das próprias histórias. Devolver aquele orgulho que às vezes foi perdido com o passar do tempo, com a chegada da idade, e mostrar para elas que elas não foram, que elas ainda são. E contando essas histórias, a gente também busca, a gente também espera poder ouvir histórias de tudo, de toda essa experiência, de toda essa vivência maravilhosa que elas tiveram, né? Que pode nos ensinar bastante, muita coisa, porque elas são livros vivos, de fato. Então, a gente reconhece também que a prática, né, que a prática de iniciativas semelhantes a essa, em diferentes meios, diferentes públicos-alvos, pode ter um impacto muito grande, pode ser muito bom, não só apenas para as pessoas que estão ali ouvindo as histórias, né, mas também para as pessoas que vão aprender com essas pessoas que estão ouvindo, né. Olá a todos, eu sou Ellen Soares, participo hoje da mostra de extensão Ecologia Integral, Esperança para um Mundo Melhor. O trabalho que vem apresentar se chama O Letramento e o Mundo do Trabalho para Pessoas com Deficiência Intelectual, como pode ser um fator-chave para a inserção no mercado de trabalho. Sou Ellen Soares Videla Fagundes, graduanda em Letras pela PUC Minas. Faço esse trabalho juntamente com Maria Beatriz, graduanda em Pedagogia, também pela PUC Minas. Fomos orientadas pela professora doutora Arabi Berzier Monte. Inicialmente, gostaríamos de contextualizar o que é o nosso trabalho. Bom, sabendo que nós vivemos em uma era em que ler e escrever é essencial, Magda Soares já define que a alfabetização é aprender o código, mas o letramento é usar a leitura e a escrita em contextos sociais. Indivíduos com deficiência intelectual muitas vezes ficam marginalizados porque não recebem práticas pedagógicas adaptadas, criando assim barreiras para que se iniciem na vida profissional e iniciem também o trabalho. Então, seguindo o fluxo intenso que a nossa sociedade vive, surge um desafio ainda maior para pessoas que têm deficiência intelectual no que diz respeito à entrada no ambiente corporativo. Pois são muitas regras, muitas vertentes que permeiam esse tipo de contexto. Isso pode gerar uma dificuldade mesmo na inserção dessas pessoas. Então, o letramento entra em ser a função social das práticas educacionais no dia a dia das pessoas com deficiência intelectual. O artigo propõe 4 objetivos principais: analisar como o letramento influencia e ajuda o processo de autonomia dos educandos, mapear e identificar os desafios educacionais no contexto de pessoas com deficiência intelectual, apresentar estratégias e práticas pedagógicas de inclusão profissional e avaliar e mediar como essas práticas auxiliam na inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Bom, nosso trabalho então se desenvolve a partir de uma abordagem qualitativa, a partir de uma observação, uma análise de aulas e de produção de atividades com os estudantes do Instituto Mano Dal, que são estudantes que têm, em sua grande maioria, deficiência intelectual. Então, ao longo da nossa permanência no curso de letramento do Instituto Mano Dal, que já se segue há cerca de 2 anos, nós podemos observar e analisar comportamentos, atividades, planejamentos que funcionam melhor e que vão acontecendo com base em situações do cotidiano dos nossos educandos, né? Fundamentando o objetivo do letramento, que é a prática social, a função prática que a educação pode te proporcionar a partir de uma aula de leitura, de matemática, de geolocalização. E esse projeto só se torna possível a partir do programa Incluo, que é o emprego apoiado. Acontece dentro do Instituto Mano Dal, em Belo Horizonte. Aqui, então, nós realizamos as práticas do letramento e vamos acompanhando como elas agregam o dia a dia dos educandos que já estão inseridos no mercado de trabalho e os que estão se capacitando para entrar no mercado de trabalho. Em relação aos resultados que a gente encontrou nesse artigo, esses resultados vão mostrar que o letramento, quando ele é feito de forma funcional e adaptado às necessidades cognitivas dos educandos com deficiência intelectual, há um ganho em habilidades sociais, comunicativas e até mesmo profissionais. Quando é utilizado textos reais, por exemplo, no caso como a notícia, a gente consegue trabalhar, incentivar a reflexão e desenvolver atividades que vão aumentar a autoestima e o senso de protagonismo dos educandos.
Em relação ao programa Inclu, oferecido pelo Instituto Mundial, eles trabalham com uma metodologia chamada talento apoiado. Essa metodologia ela vai preparar tanto empresas quanto os educandos para ingressar no mercado de trabalho. No talento apoiado, eles vão utilizar escutas ativas e adaptações necessárias para que essa parceria entre o âmbito profissional e os educandos ocorra de uma maneira eficaz. Essa articulação vai auxiliar na inclusão de fato dos educandos e criar condições melhores para eles no mercado de trabalho. Então, a gente consegue concluir que o letramento ele deve ser contínuo e deve ser inserido em contextos reais. Outra questão também é que as políticas públicas elas precisam ir além da questão das cotas. É necessário que ocorra um investimento na capacitação dos professores e em tecnologias assistivas que podem auxiliar esse processo educativo de adultos, de pessoas com deficiências intelectuais. Outra questão também seria a parceria entre setores, que são de extrema importância para sustentar esses ganhos. Em síntese, em suma, esse letramento funcional ele vai auxiliar, empoderar as pessoas com deficiência intelectual, auxiliando na autonomia e na inclusão no mercado de trabalho. Boa tarde, pessoal! Agora vamos falar sobre a nossa mostra de extensão de 2025. Iremos falar sobre o projeto Sempre Viva, uma experiência de integração ensino-extensão. O projeto conta com a participação das alunas extensionistas do curso de Fisioterapia Marcela Fernandes Costa e Maria Clara Figueiredo da Silva. Como coordenadora do projeto, temos a professora Vânia Ferreira de Figueiredo. O envelhecimento populacional é um fenômeno global e crescente, com destaque para o Brasil, se manifestando de maneira acelerada, impondo desafios demográficos complexos. Diante desse cenário, torna-se essencial promover o envelhecimento ativo pautado na saúde, participação e segurança, conforme orienta a Organização Mundial da Saúde. O projeto Sempre Viva foi desenvolvido em parceria entre o curso de Fisioterapia da PUC Minas e a Universidade Sustentável, tendo como objetivo principal promover a qualidade de vida e a inclusão social de pessoas idosas da comunidade. A oficina de levantamento de demanda teve como foco a avaliação do perfil clínico funcional, por meio da utilização do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20, ou IVCF-20, junto ao grupo de convivência Criatividade Sênior. O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar e discutir as ações desenvolvidas no grupo de convivência Criatividade Sênior, com ênfase na utilização do IVCF-20. O tipo de estudo realizado foi uma pesquisa descritiva, tipo relato de experiência. O local de atuação foi realizado no grupo Criatividade Sênior, no bairro Bom Jesus, região noroeste de Belo Horizonte. Contou com a participação de idosas integrantes do Criatividade Sênior. As etapas do projeto foi a aplicação de questionário com o IVCF-20, a análise dos dados e implementação de uma oficina prática de educação em saúde. Para identificar as necessidades das participantes, aplicamos o questionário IVCF-20, um instrumento rápido e multidimensional, que avalia o risco de vulnerabilidade clínica e funcional em idosos. Cada estudante ficou responsável por aplicar o questionário individualmente em cada idosa. Foram avaliados aspectos como idade, percepção de saúde, mobilidade, cognição, humor, presença de comorbidades e uso de medicamentos. A avaliação revelou que 52,6% das participantes apresentaram dores crônicas e 15,8% havia sofrido quedas no último ano. Foi identificado o uso de múltiplos medicamentos em 31,6% e alto risco clínico funcional em 10,5% das idosas. Esses dados foram fundamentais para direcionar as ações práticas do projeto, promovendo o cuidado baseado nas evidências. A partir da avaliação com o questionário IVCF-20, realizamos uma intervenção com foco no fortalecimento muscular e no equilíbrio, adaptando as capacidades funcionais das participantes.
Os alunos se dividiram em dois grupos. O grupo 1 conduziu os exercícios de fortalecimento dos membros inferiores, como levantar de cadeira para trabalhar os quadríceps, elevação das pontas dos pés para fortalecer a panturrilha e marcha estacionária com dorsiflexão para ativar os dorsiflexores e os flexores de quadril. O grupo 2 aplicou o exercício de equilíbrio, incluindo apoio unipodal com a variação manual, caminhada entre colchonetes, segurando um cone e uma bola em cima para trabalhar o equilíbrio e trabalhar diferentes superfícies. Lançamento de bola em cima de colchonete também, como atividade de dupla tarefa. Todos os exercícios foram baseados no projeto de prevenção de queda da NASF e ajustados conforme a alimentação de cada idosa. Para finalizar, entregamos cartilhas educativas para orientações personalizadas de cada idosa, reforçando os cuidados do dia a dia. A intervenção não só proporcionou ganhos funcionais para as idosas, mas também se tornou um momento de troca, aprendizado e fortalecimento de vínculos. A partir dessa vivência, podemos refletir sobre os impactos do projeto para todos os envolvidos. A experiência destacou a importância da integração entre ensino, pesquisa e extensão, beneficiando tanto os estudantes quanto a comunidade. As ações voltadas à saúde da população idosa mostraram-se relevantes para promover prevenção e qualidade de vida. A troca intergeracional favoreceu vínculos sociais e enriqueceu a intervenção. O relato reforça a necessidade da continuidade dessas iniciativas e o papel essencial da extensão universitária na transformação social e na formação acadêmica. Olá, meu nome é Jacira Antunes Parreira, sou parte do grupo que apresenta esse trabalho, ressignificando as deficiências, a função do programa PUC Inclusiva da PUC Minas. O programa ele foi fundado em 1999, uma ação pioneira da extensão universitária, e ele atua desde então no trabalho importante das pessoas com deficiência, no sentido de empregabilidade, no sentido de formação e de atenção ao público PCD. Pois não, o projeto ele tem várias atividades, dentre elas o Conversas Inclusivas, que é uma série de lives que foram programadas e aconteceram no ano de 2024 e tem como foco a capacitação de pessoas com deficiência em áreas sociais e profissionais. São ações pensadas para diferentes faixas etárias e identidade de gênero. O programa Conversas Inclusivas, ele sempre é apresentado pela nossa querida Rosana Bastos, com vários convidados de diversas áreas e com diversas deficiências. São temas relacionados ao universo das deficiências e tem participação de convidados internos e externos, e ele é apresentado no canal da ProEx no YouTube. Para fundamentar teoricamente o nosso trabalho, pensamos num conceito fundamental que é o de cidadania, não é? Então, usamos Carlos Nelson Coutinho, Carlos Jamil Cury, Thomas Marshall, para explicar um pouco, né, que a cidadania ela implica a reabsorção dos bens sociais pelo conjunto dos cidadãos, embora a lógica cruel do capitalismo imponha limites à ampliação desses direitos. Portanto, a extensão universitária ela se destaca na luta por igualdade e justiça social, garantindo espaço de fala e condições para o desenvolvimento das atividades voltadas às pessoas com deficiência, portanto fazendo forte a cidadania. Como metodologia, pensamos, portanto, né, na nossa forma de trabalho, que é um planejamento colaborativo, onde todos, em reuniões mensais, opinam e sugerem, e garantindo, portanto, representatividade e acessibilidade. As nossas lives têm um pressuposto da acessibilidade garantida, porque todas elas têm legendas e intérprete de Libras.
O objetivo das lives é informar, promover o diálogo, combater o capacitismo e fortalecer os direitos das pessoas com deficiência. São transmissões online, né, que permite aí a participação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Nós tivemos programas, os que foram selecionados para esse trabalho, inclui o mês de fevereiro a junho, e eles foram apresentados no canal do YouTube, com 3.074 inscritos e ampla visualização das lives. Todas as discussões, os resultados, né, eles foram pensados na construção da metodologia, na execução do Conversas Inclusivas e, portanto, nos resultados. Então, nós temos aí como resultado, né, a escutativa das demandas e do programa PUC Inclusiva, que nós transformamos, portanto, em mais um canal de discussão, que é o Conversas Inclusivas. Nós também temos, né, como propósito e direcionamento os temas sensíveis e polêmicos que foram tratados de forma respeitosa e necessária, e também desmistificar alguns estigmas e combater barreiras atitudinais. Cremos que promovemos a inclusão do público acadêmico e externo nas discussões. Também tivemos como impacto, né, observado um canal acessível de aprendizado e transformação social, uma informação qualificada com base em experiências sociais, participação de especialistas, ativistas e PCDs, para ampliar a compreensão e o engajamento pela inclusão. Como considerações finais, nós atribuímos aí, né, o compromisso institucional e o papel da educação, a inclusão como justiça e desenvolvimento social e caminhos para a transformação social. Nos colocamos à disposição e agradecemos. Muito obrigada. Nosso trabalho se intitula Universidade e Educação Básica, a construção de pontes por meio da extensão universitária. São autoras deste trabalho eu, Carla Ferretti Santiago, professora do Departamento de História da PUC Minas, e a professora Juliana Carvalho Moreira, diretora pedagógica geral do Colégio Santa Maria Minas, em nome de quem, então, venho apresentar este trabalho. Bom, o programa Ligação é uma experiência de diálogo, de aproximação entre a Escola de Educação Básica e a universidade, especialmente, não é, entre a PUC Minas e o Colégio Santa Maria Minas, localizado no município de Belo Horizonte, mas também com unidades em outros municípios da região metropolitana, Contagem, Betim, Nova Lima. Aqui está a nossa logo, não é, que procura expressar esta ligação entre universidade e escola. Bom, como eu disse, este programa surgiu, não é, do diálogo entre estas duas instituições. Vou falar brevemente do seu histórico, de sua construção. O programa surge a partir da implantação, do início da implantação, no ano de 2022, do novo ensino médio, de uma maneira pioneira pelo Colégio Santa Maria. A partir da iniciativa da própria escola, já no final do ano, segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023, nós fizemos intensos diálogos com a escola e com a universidade. E passamos, então, a construir o programa, a executar o programa de maneira meio piloto no segundo semestre de 2023 e de maneira ininterrupta até agora, no primeiro semestre de 2025. Então, temos, até o momento, 3 semestres já executados e 1 semestre em execução. Bom, quais são os princípios que foram construídos neste programa e para organizar este programa? Ele necessita
permanentemente de um diálogo e de forma que ele seja uma construção coletiva universidade-escola. Nós estruturamos 2 eixos de ação do programa, o eixo Vida Universitária, no qual os alunos experimentam, não é, a vida de um aluno universitário na PUC Minas, e Mundo e Trabalho, no qual apresentamos as possibilidades profissionais. As ações que desenvolvemos, prioritariamente, devem ser de curta duração, multidisciplinares, multisseriadas e presenciais, tanto na escola como na universidade. Estas ações precisam contemplar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e os itinerários formativos construídos na escola. Aqui na PUC, nós priorizamos atividades vinculadas às unidades curriculares de extensão. E as ações pedagógicas a serem desenvolvidas devem priorizar ações de caráter prático, utilizando metodologias ativas e pedagogia de projetos. Bom, até o momento nós temos ações, né, como eu disse, em 3 semestres, já envolveram aproximadamente 700 pessoas, entre docentes e discentes da PUC e dos colégios. Os cursos desenvolvidos são estes listados aí no slide, de todas as áreas de conhecimento e de todas as unidades, ou quase todas as unidades e campos da PUC Minas, né? Nós temos também alguns produtos acadêmicos já feitos por docentes e discentes com apresentações de trabalhos e publicações. Aqui eu apresento algumas de nossas experiências, um dia na universidade, que os alunos vêm para os nossos laboratórios, Veterinária do Amanhã, no curso de Veterinária de Betim, Mãos que Salvam, desenvolvidos pelo curso de Enfermagem, Medicina e Biomedicina, Vivendo com a Coluna que Tem, no curso de Fisioterapia, no ano passado, em 2024. Aqui, um dia na Universidade de Ciências Humanas, que também desenvolvemos em 2024. Bom, o programa Ligação, ele finalmente, não é, para alguma conclusão, uma excelente oportunidade para que a universidade estreite suas relações com a educação básica, especialmente para o ensino médio. E ela contribui enormemente para a formação de todos os envolvidos, professores e alunos da educação básica, professores e alunos da educação superior, que tem esta rara oportunidade de um diálogo estreito com a escola. Aqui estão os nossos contatos, meu e da Juliana. Eu agradeço muito a atenção e estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Olá, eu sou o professor Padre José Antônio Boareto, extensionista do Observatório PUC Campinas. Estamos participando da mostra da PUC Minas e nós estamos com o projeto Cinema Sustentável. O projeto Cinema Sustentável, ele faz parte de um projeto de extensão que nós temos, Desenvolvimento Humano Integral para as Juventudes, com o projeto de oficinas chamado Ciência para a Juventude. E nesse trabalho nós procuramos compreender que o desenvolvimento humano integral está vinculado à ideia da ecologia integral, sobretudo entendendo que esse desenvolvimento passa por uma perspectiva de sustentabilidade social, ou seja, que inclui o desenvolvimento diretamente dos mais pobres. Então, nós fizemos esse trabalho, né, sobretudo, numa comunidade da periferia de Campinas, onde propomos envolver os jovens nesse processo de desenvolvimento. Oi, eu sou o Marcelo Chatrade, voluntário do Padre José Boareto na oficina de extensão do Cinema Sustentável. E nós realizamos um projetor que utiliza recursos de fácil acesso e itens sustentáveis. E
fazem isso, mas é a teoria por trás. O que tem a equação de Gauss para espelhos esféricos? A gente pode utilizar que 1 sobre f, sendo f a distância focal, é distribuído totalmente na lente. E a distância do objeto, onde a gente vai colocar o nosso celular de ponta cabeça para sair assim. E a distância da imagem onde a gente quer achar. Porque uma consequência dessa equação é a equação do aumento, visto que depende da distância da imagem. Desse jeito, a gente pode achar a lente perfeita para que a gente tenha um aumento muito bom. Aqui a equação de Rayleigh usa a equação dos fabricantes de lente, que assim, a gente, a partir do raio da lente e do índice de refração de cada lente do meio, a gente consegue achar 1 sobre F. Se tivermos o distância focal fixa, ou distância do objeto fixa, na verdade, teremos uma distância focal para a gente achar a lente perfeita. Se a gente quer um aumento de 10 vezes, conseguimos achar a lente perfeita a partir dessa equação. Então, fomos até a comunidade no Campo Belo para fazer a oficina de cinema sustentável. Nela, fizemos um projetor sustentável feito com materiais disponíveis em casa, como caixa de sapato, tinta, pincel, fita adesiva e tesoura. O primeiro passo é pintar o interior da caixa de tinta preta, para que não haja reflexão da luz. Então, utilizando um lápis e a lupa, é marcada a área em que a lupa será inserida na frente da caixa. Assim, este espaço é recortado e a lupa é presa com fita adesiva. Então, utilizando fita adesiva e a caixa da lupa que disponibilizamos, é feito um suporte para apoiar o celular. Em seguida, o celular é colocado no suporte de cabeça para baixo, já que a imagem será invertida. Então, as luzes da sala são desligadas para ajustar o foco do projetor e testar em prática. Essa oficina nos trouxe diversas reflexões sobre a importância de criar e fortalecer vínculos com a comunidade. Estiveram presentes jovens de várias faixas etárias e todos colaboravam entre si e se divertiam muito no processo. Então, além dos conceitos técnicos, a oficina lúdica também proporciona a prática da solidariedade, do trabalho em equipe, enquanto nós, como facilitadores, também vamos absorvendo essas expressões da juventude local, suas narrativas e suas potências. Olá, então como nós observamos, esse projeto de extensão, desenvolvimento humano integral para as juventudes, parte dessa perspectiva da própria ecologia integral e que tem então um entendimento sobre a sustentabilidade social. Sim, estamos entendendo a perspectiva do Papa Francisco, quando pede para nós, sobretudo, atuarmos nas realidades mais periféricas, o ir às periferias existenciais, e também as periferias geográficas e, sobretudo, nos territórios mais vulnerabilizados. E, nesse sentido, nosso projeto ele procura oferecer, através dessas pequenas oficinas, dessas pequenas ações, possibilidades para o desenvolvimento humano integral dos jovens. Nós acreditamos que, de alguma maneira, os projetos favorecem isso, porque, sobretudo, aqueles que estão nos territórios conseguem, por meio dessas ações, ter a possibilidade de ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua cultura, ampliar a sua inserção social. Muito bem, é isso, né? Excelentes trabalhos. Nós tivemos a representação de as iniciativas. Eu achei muito interessante. Fiz algumas anotações, claro, em alguns eu fiz algumas perguntas, até para compreender, né, como que é
seja, como que vocês conseguiram articular. E ao todo nós tivemos aqui, deixa eu olhar aqui, nove apresentações, 9 trabalhos, 9 iniciativas bastante dentro dessa ideia da economia global, né? Ou seja, nós estamos na ecologia global, né? No sentido de várias linhas de frente, né? Atuando periferia, pessoas, né? Que tem LPI, né? Nós temos idosos, nós temos pessoas também que relação de inclusão, né? Inclusão não só social, mas também relação da inclusão com pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, nós estamos de fato num espaço multitemático, né? Que isso é importante. E aí eu queria consultar a Rosana, qual que é a dinâmica que ela sugere a partir de agora, né? Eu pretendo, Rosana, se você me permitir, fazer algumas considerações no final. Pode ser? Sim. A proposta agora é que a gente abra um espaço de perguntas e reflexões, se alguém quiser colocar perguntas entre os representantes aí e apresentadores dos trabalhos. E eu, pessoalmente, se não surgir nenhuma pergunta de vocês, eu tenho 3 perguntas aí a serem feitas. Mas eu vou dar espaço agora para que vocês apresentem as perguntas, as colocações. Sintam-se à vontade. Ninguém se manifesta? Posso começar? Pode, professora. A gente é mais atrevido, né? Então, a gente começa e vai desinibindo os demais. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de apresentar o nosso trabalho e parabenizar a todos pelos trabalhos que foram aqui apresentados. Eu também teria alguma pergunta. Primeiro, são dúvidas mesmo, é só uma tentativa de esclarecimento, né? Ao projeto da música, me parece que é do curso de fisioterapia, que trabalhou com a orquestra. Isso. Não é? Eu fiquei curiosa quanto à origem da proposta, de quem partiu a iniciativa, como foi construído este vínculo, né? Pouco usual aqui, ainda mais para PUC Minas, que nós não temos curso de música, então temos músicos, mas, né, nós não temos propriamente um curso, então eu gostaria de conhecer um pouco, né, a origem da proposta. Eu posso fazer todas as minhas perguntas, são muito breves e só para esclarecimento mesmo. Para o projeto Leitores da Alegria, que me parece envolveram vários cursos, né, psicologia, medicina, eu perguntaria, não é, se há algum envolvimento do curso de letras, que trabalha, né, consequentemente, por ser um curso de letras, com leitura, escrita e literatura, né? Então, se há alguma aproximação, se já foi tentada, se coloca como perspectiva. E ao professor José Antônio, se não me engano, não é, professor da PUC de Campinas, também me pareceu muito interessante seu projeto. Eu tinha 2 perguntas, professor. Uma delas este nome, Ciência para a Juventude, né? Me parece que é um guarda-chuvão, né? E, neste sentido, quais são os cursos envolvidos na universidade, né? Neste projeto. Era isso, muito breve, mas para a gente esquentar o tamborim, né? Muito obrigada. Obrigada, professora. Muito bem, pela ordem, nós podemos começar. Marina, você gostaria de falar? Respondendo à pergunta da professora Carla,
esse projeto de extensão surgiu da disciplina de ações em extensão universitária, que a gente tem no 6º período, com a professora Patrícia Dairel. Então, nós dividimos a turma em vários grupos e fizemos esse trabalho, né, do projeto de extensão. Nós, em específico, o grupo que eu participo, e um outro grupo também, nós fizemos o nosso projeto na Academia Jovem da Orquestra Ouro Preto, mas outros grupos fizeram em outros lugares também. Teve, se eu não me engano, no Colégio Santa Maria, na própria ProEx, se eu não me engano, também teve um grupo que fez lá, mas foram vários grupos dessa disciplina. E como já havia essa demanda dos músicos, porque já tem um projeto de extensão do curso de psicologia com a Academia Jovem. E os coordenadores lá da orquestra já vinham apresentando essa demanda das lesões musculoesqueléticas, porque é uma demanda muito grande, exige muito dos músicos, são muitas horas de ensaio em posturas muito estáticas, com movimentos repetitivos, os instrumentos não têm um formato muito anatômico, então é muito comum que aconteçam esse tipo de lesão. Então já tinha essa demanda de lesões que eles gostariam de fazer uma parceria com a fisioterapia, e daí que surgiu essa ideia de fazer o projeto de extensão da Físio com a Academia Jovem da Orquestra Ouro Preto. Esse semestre, o projeto continuou, né, como a disciplina das ações de extensão, e a gente gostaria e pretende que ele se formalize como oficialmente um projeto de extensão. Talvez não apenas para a Academia Jovem, mas quem sabe também para a academia propriamente dita, né, a Orquestra Ouro Preto. Mas partiu daí a ideia. Espero que tenha respondido. Sim, Marina, muito obrigada. Próxima pergunta aí. Seria para Leitores da Alegria, né? Leitores da Alegria, sim. Boa tarde, gente. Eu tô com a câmera desligada aqui porque eu estava almoçando. Carla, tudo bem, né? Ei, Bruno. Eu ia deixar com os meninos, mas eu acho que essa informação sua eles não têm. O curso foi aberto, o projeto foi aberto para inscrição de extensionistas de mais de 30 cursos. Mas a formalização, inclusive com aqueles termos de parceria, foi feita apenas com a odontologia e com o programa de pós em educação, com participação de professores oriundos desses. E é claro que a gente tem interesse, né? Agora, no segundo semestre, nós vamos abrir novamente. Claro que a gente tem interesse em ter alguém da educação, né? O projeto começou esse ano, né? E, assim, quanto mais interdisciplinar, multidisciplinar, melhor, né? Acho que é isso. Obrigada, Bruno. Obrigada. E a próxima pergunta é para o professor José Antônio, não é isso? Isso. Então, primeiramente também, boa tarde, obrigado pela oportunidade, e também obrigado pela pergunta, professora Carla. Aqui, eu pertenço ao Observatório PUC Campinas, e esse projeto que nós chamamos de Ciência para a Juventude, sim, é um guarda-chuva, e ele está dentro de um projeto ainda maior, que é o projeto Maravilha Juventude, que é um projeto que nós estamos buscando produzir diagnósticos de desenvolvimento humano integral para as juventudes. E aí é um projeto transdisciplinar do próprio observatório, que já vem de uma primeira proposta, que nós produzimos um índice a partir da doutrina social da igreja, então, que é o IDHI, a gente até chama de DHI-G, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Integral Global, partindo das encíclicas sociais, então tem uma perspectiva de leitura das relações internacionais, a partir da Popular do Progresso, sobretudo, depois o Caritas Veritatis, Laudato Si, e aí agora nós estamos até numa produção do IDHI-C, que a gente chama, em Desenvolvimento Humano Integral Comunidade,
sobretudo pensando, refletindo a partir dos princípios da doutrina social de solidariedade, subsidiariedade no território. E aí é que vem também o nosso projeto nesse sentido, de tentar perceber, a partir o próprio observatório, ele produziu um índice chamado Índice Municipal de Vulnerabilidade Social. E esse índice é que capta que essa região onde nós estamos atuando, que foi até uma decisão da PUC, de nós estarmos indo para esse território, foi considerado pelo próprio índice o território mais vulnerável de Campinas, da própria região metropolitana de Campinas. E isso foi através de uma pesquisa feita pelo CadÚnico, que pôde trazer essa informação. E entre todas essas informações, ela mostrou que essa região que compõe Campo Belo, Ouro Verde, Campo Grande, essa região de Campinas, ela praticamente 37% demonstra que estão vivendo em extrema pobreza. E desses, são 55% jovens. Então, o projeto vem nesse sentido. E 54% de pessoas em situação de rua. Então, o projeto, o olhar da PUC para essa região vem nesse sentido. Aí a gente tem até um programa chamado Desenvolvimento Humano Integral, que está com vários projetos lá no Campo Belo. Tem o aniversário da PUC, a PUC vai celebrar o aniversário lá. Você vai ter até uma amostra de 30 iniciativas que estão acontecendo, vinculadas diretamente ao PDHI, que a gente chama, que é o Programa de Desenvolvimento Humano Integral. E nós, no Observatório, estamos nessa perspectiva mais também de fazer as ações, mas mais nesse sentido de produzir os diagnósticos. Então, nesse guarda-chuva, vamos dizer, das oficinas de ciência para a juventude, esse do sistema Cinema Sustentável é o que mais se aproxima da perspectiva da ecologia integral no nosso entendimento, e as faculdades que estão envolvidas teologia, engenharia mecânica, química e ciências sociais. Então, um pouco essa perspectiva da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que a gente vê na própria Veritatis Gaudium, né? Tem outros projetos junto com a escola, a gente está fazendo também um projeto de educação ambiental e sustentável, junto com a pós de infraestrutura e sustentabilidade de infraestrutura urbana. Então, algumas iniciativas nesse sentido, né? Então, um pouco isso, respondendo a você e a todos. Obrigada, professora. Sim, Janussa, pois não? Boa tarde a todos. Sim, Janussa. Estou aqui como funcionária, né, da Pró-Reitoria de Extensão e também como uma das autoras, né, de um projeto que foi apresentado hoje, que é Entre Linhas e Pontos, que é uma das atividades, né, que nós realizamos. Eu trabalho aqui no LEPAI, que é no Laboratório de Pesquisa, Extensão e Internacionalização da Pró-Reitoria de Extensão. E é o setor que é responsável, né, pelas publicações acadêmicas. Nós temos a Conect, revista de extensão, os e-books, e como apresentamos, né, a organização dos e-books, como esses, né, dos trabalhos que foram apresentados, que terão os ajustes, e no segundo semestre nós teremos um e-book, né, da amostra de extensão, professora Maria Madalena, que está aqui conosco, que é a nossa revisora da revista Connect, né, Rafaela também, que é a extensionista aqui do setor. E aí falando, né, de forma geral, primeiramente, é uma alegria, assim, esse momento de apresentação dos trabalhos, porque uma coisa às vezes, estar aqui, né, lendo, vendo, acompanhando os projetos, mas assistir aos vídeos, ver as falas dos alunos, dos professores, dos funcionários, assim, eu sou aluna, né, extensionista, funcionária extensionista, então eu fui ser funcionária e já era extensionista, né, eu já tinha experiência de ser extensionista, e eu acho que é algo transformador,
E me motiva cada vez mais, assim, a vir trabalhar, estar aqui, sabe? E ver, acompanhar, assim, os alunos. E esse projeto que nós apresentamos, esse trabalho, partiu aqui, né, especificamente da extensionista, Rafaela. A gente teve um outro projeto que foi apresentado também, que os alunos aqui do setor, né, os extensionistas, que foi uma iniciativa deles. Então, é muito bom ver, sabe, assim, eles participando, essa transformação, como que contribui para a formação, né, humana e profissional. Então, é só para poder, né, expressar essa alegria da mostra de extensão. Parabéns a todos os trabalhos maravilhosos. Não tem como falar aqui um por um, porque são todos maravilhosos. Parabéns. Obrigada, Janusa, obrigada. Parabéns também pelo seu trabalho apresentado. Eu gostaria de saber se há mais alguma pergunta. Eu vou levantar a mãozinha aqui, porque eu quero fazer uma pergunta. Eu estou aqui hoje como funcionária, né? Mediadora aí dessa ocasião, mas eu também sou coautora aí do trabalho. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a professora Carla, e ela anteriormente fez a pergunta que eu já estava planejando, que é sobre a participação do curso de letras no projeto de leitores, porque eu sou oriunda do curso de letras, aí eu senti muita falta aí do pessoal. Mas a pergunta que eu queria fazer, professora Carla, é se existe intenção de executar esse programa em uma escola pública, assim, fugindo um pouco desse território mais próximo, né, da PUC Minas, e fazer desse link maior aí com a sociedade através da escola pública. Respondo de uma vez? Por favor. Então tá. Rosana, obrigada. Primeiro, deixa eu atribuir aí a iniciativa, né, desta parceria mais intensa com a escola, né? A professora Juliana, que está aqui, foi bastante incisiva, não é? Nos procurando, nos demandando, nos colocando em diálogo não só com a equipe do Santa Maria, mas das escolas vinculadas à ANEC, não é? Que são as escolas católicas do município, não só do município de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Não é fácil, sabe, fazer extensão permanente com a escola. A professora Juliana sabe disso, que nos desafia a universidade e a escola por ritmos muito diferentes e calendários diferentes. Mas nós não só pretendemos, Rosana, abrir para as escolas públicas, como já fazemos isso. Dentro do programa Ligação, nós temos ações previstas com as escolas estaduais, né, onde tem ensino médio, porque nós estamos, neste momento, com foco no ensino médio em função das mudanças estruturais, né, do ensino médio. E convidamos sempre as escolas públicas parceiras, que já temos algumas, a estarem conosco. A gente tem uma ação que a gente chama PUC Aberta Licenciatura, são os cursos de licenciatura que promovem, né? A gente sempre fica agregando cursos, e eles fazem oficinas conosco, né? Dentro da universidade, ficam um dia conosco na universidade. E não só nós planejamos, Rosana, mas nós precisamos, porque claro que a gente acredita na demanda da escola, especialmente a escola pública com muitas carências, mas nós precisamos de executar ações de extensão
nos cursos de licenciatura, todos eles, nós somos 9 cursos de licenciatura na PUC, né? Nós precisamos de executar as ações de extensão pela diretriz das licenciaturas nas escolas. Então, não é uma escolha nossa, não é? E nós desejamos que as escolas, as diferentes redes, se abram para nós, como o Santa Maria tem aberto, né? Para que a gente construa estes diálogos que, para nós, claro, eles são necessários na formação dos nossos alunos. Nós acreditamos que sejam necessárias as ações nas escolas, mas nós vamos precisar, sabe? Nós não vamos ter muito como não correr para este lugar também. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, professora. Vocês está ali com a mãozinha levantada. Eu queria dar uma palavrinha só para dizer que o projeto está aberto a mais parcerias, tá, Rosana? Concurso de letras. Hoje nós somos 7 parcerias externas e 2 internas, né? As 2 internas, como eu já disse, o Odonto e o PPGE. Mas as externas vão pular de 7 para 10 em agosto. Então, assim, as internas, a gente está aberto, tá? Qualquer momento que vocês quiserem conversar, e a gente senta e conversa, tá bom? Inclusive, eu estou vendo a Juliana aqui, né? Eu tenho estágio lá com Santa Maria, uma das coordenadoras já me demandou um pouco essa coisa do Leitores da Alegria, para a gente pensar, tá bom? Muito obrigada, professora. Excelente. Acho que a formação leitora, né, que no caso nós... Desculpa, gente, eu estou entrando na frente sem nem levantar a mãozinha. Me perdoe. Mas já que eu abri o microfone, só vou encerrar. A gente, né, tem um programa de formação leitora que vai, né, sendo desenvolvida ao longo de toda a educação básica, né, do maternal até a 3ª série do ensino médio, e considerando que ela... né, se prolonga a vida afora, a reunião aí também com os extensionistas da PUC Minas vai ser muito interessante. Muito obrigada aí, professora Juliana. Mais alguma pergunta? Eu teria mais uma pergunta aqui, porque eu sou muito curiosa, sabe? Eu sou uma mineira muito curiosa, e eu gostaria de perguntar aí para o pessoal que apresentou o projeto da biblioterapia, como é que tem sido a adesão dos hospitais? Se eles aceitam essa proposta com facilidade ou impõem alguma dificuldade. Boa tarde. Estou aqui. Estão me ouvindo? Professor William. Isso. Eu sou do curso de medicina lá da PUC Betim. Atualmente a gente está no Hospital Felício Roxo com a proposta de ampliar para o Hospital Alberto Cavalcante. Já é um trabalho que está sendo feito, né? Lá no Felício Roxo a gente fica nas unidades de internação e no setor de hemodiálise, que é um setor mais ambulatorial. Os pacientes vão lá 3 vezes por semana, né? E assim, o trabalho tem uma aceitabilidade muito grande. Tem uma linha também que é feito com os trabalhadores de lá, nas segundas-feiras. Então a gente atende o grupo todo, né? Atende os pacientes, atende os familiares e também atende os trabalhadores. Tem uma aceitação muito boa lá no Felício Roxo, a equipe gosta muito da gente, eles são bem receptivos, eles entendem a importância do projeto. A gente também permeia e transita respeitando o espaço do hospital, né, que é um espaço que tem as suas limitações, os setores são diversos, então, assim, a gente vai de jaleco, a gente respeita todas as questões de biossegurança, e a gente é muito bem aceito lá. A gente tem os parceiros lá, que é a Meire, o Alisson, tudo que a gente precisa, eles sempre estão disponíveis, e os pacientes, no geral, assim, eles gostam muito da gente também, assim, é uma parceria muito interessante. No Alberto Cavalcante está começando ainda, acho que o Bruno pode até
acrescentar alguma coisa em relação ao Alberto, porque a FEMIG ainda estava assim, fazendo essa parte mais burocrática, demorou um pouco mais, mas no geral a aceitação é muito boa. Inclusive o Felício Rocha, ele, depois da nossa entrada, né, lá na Hemodiálise, por exemplo, ele montou uma biblioteca lá para os familiares que ficam aguardando os pacientes fazerem o procedimento, né? Eles vão lá 3 vezes por semana, fica 4 horas ligado numa máquina, fazendo a diálise. Então, montou uma biblioteca também para os familiares que ficam lá na recepção aguardando, e tem sido muito legal, assim. A abertura é boa, o projeto, ele tem uma adesão boa, e os trabalhadores também gostam, tem sido bem interessante. Muito obrigada, professor Willy. Eu tinha curiosidade para saber disso. E uma última pergunta. Olha, eu estou puxando a sardinha para o meu lado porque eu estou aqui na mediação, mas é a última pergunta. E eu gostaria de saber se nós temos aqui algum extensionista que tenha apresentado, participado aí desses 3 projetos que envolvem a leitura e tudo, porque eu gostaria muito de saber como essa experiência impactou aí o crescimento pessoal e profissional de vocês aí. Eu gostaria de saber dos alunos, né? Eu acho que esses que estão envolvidos aí, se estiverem aqui e puderem responder. Tem alguém Rosana, aí? eu sou a Maria Eduarda, eu também sou do projeto do Leitores da Alegria, né? Eu Sim. queria até complementar um pouco o que o Willy falou, mas a nossa dinâmica lá dentro do hospital funciona que eu estou na internação, né? Então a gente vai nos quartos, a gente faz uma apresentação breve do trabalho, né? Do nosso projeto, enfim, como que funciona, e a gente pergunta se eles têm interesse, né? Da leitura, de ler junto ou de só ouvir, para ver se a pessoa gosta, se ela tem alguma preferência, alguma coisa. Então, a gente tem esse contato inicial prévio antes de fato, já chegar fazendo a leitura em si, né? Essa abordagem. E agora, respondendo sua pergunta, né, de como está sendo individualmente, assim, para a gente. Eu acho que eu posso falar em nome de todos, assim, que está sendo muito legal, porque a gente tem contato com diversas pessoas diferentes e nos coloca numa posição desafiadora também, porque a gente chega em algum quarto e a pessoa fala que gosta de determinada leitura. Então, na outra semana, a gente tem esse compromisso de buscar mais sobre isso, né? Então, eu acho que agrega muito para a gente também, que a gente se vê lendo coisas que a gente não imaginou que a gente iria ler. A gente tem esse cuidado também, né, de buscar e tentar entender o que que o paciente ali, o que o familiar gosta, o que ele se interessa, e isso também faz a gente ficar mais interessado, né? Essa parte mais desafiadora, assim. Mas tem sido muito legal, é um projeto que, assim, o Bruno sempre fala, né, que a gente está descobrindo ali, meio que criando uma coisa nova, e a sensação é essa mesmo. A cada semana a gente vai aprendendo um pouquinho e, assim, se conhecendo também, né? Conhecendo a maneira de abordar, vendo as leituras que funcionam mais para um determinado público e para outro, mas está sendo muito legal. Sim, muito obrigada, Maria Eduarda. Por conta do trabalho que a gente apresentou aqui, ele tem essa vertente também de envolver os alunos, os extensionistas e tudo. Eu sempre tenho essa preocupação de saber como os alunos estão crescendo, o que eles estão ganhando, o que eles estão aprendendo quando dá execução desses projetos e tudo. Então, essa é uma preocupação pessoal aí da minha parte. Mas eu agora, Rosana, não tenho mais perguntas, não.
eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta entre vocês. Tem duas mãos Rosana. levantadas, né? Isso. Desculpa. Não, então, se não tem, eu vou passar a palavra, então, ao professor André Luiz. Sim. Nós temos duas inscritos mãos a levantadas. Carolina, né? Carolina Eu não vi. Bortello, e o Christian. Carolina, se quiser falar, Carolina, fica à vontade. Obrigada, André. Eu não vi a mão levantada. Sem problemas. Obrigada, pessoal. Eu sou também integrante do projeto Leitores da Alegria, sim. E eu queria complementar também, né, a fala da Maria Eduarda, do Willy e também do nosso orientador, que é o Bruno, que está aqui presente, que eu acho que, assim, como acadêmica de medicina e integrante do projeto, é muito importante dizer para vocês que o projeto, ele materializa, enquanto, né, acadêmica de uma área da saúde, a visão integral do cuidado, porque eu acho que é nítido o benefício da prática, sabe? Pro paciente. E para a gente também, para a gente poder entender que o cuidado em saúde não necessariamente perpassa, né, pela ciência pura, clara da saúde, mas também pode perpassar pela arte, pela literatura, isso também é cuidado. E uma coisa muito legal que eu acho que eu tenho percebido, assim, é o quanto que os pacientes também, muitas vezes não têm contato, não são pessoas que gostam de ler ou que têm esse hábito, mas o quanto eles se interessam por uma atividade nova naquele ambiente, assim. Então, isso também mostra para a gente que o desconhecido é importante, a nossa presença ali tem resultado positivo, sabe? E isso nossa, ímpar, é uma coisa muito ímpar, assim. Só para agradecer mesmo, obrigada pelo espaço aqui. Acho que é isso. Obrigada a você, Carolina. Mais alguma mãozinha levantada que eu não esteja vendo? Christian. Christian está inscrito. Pois não, Christian. Olá, pessoal, boa tarde, tudo jóia? Meu nome é Christian, sou um dos extensionistas também do Leitores da Alegria, com o professor Bruno, com o pessoal. Sou um atestado aí da pluralidade de cursos que o Bruno falou, né? Eu sou um aluno graduando das Relações Internacionais, né, do curso de Relações Internacionais, um pouco, né, fora da minha área aí, mas Ciências Sociais e tudo mais, eu acho que dá tem algo a ver. E eu acho que como essa extensão ela engrandece a gente, eu acho que é muito um pouco também, né, assim, do que a Maria Eduarda falou, de abrir a nossa própria mente tanto para as questões de relações interpessoais, ou para, né, a gente ter contatos com livros e coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia ler, que a gente ia precisar ler, né? Foi muito bacana em uma das nossas intervenções no Lar de Idosos. A gente leu uma versão brasileira do Cerrado da Chapeuzinho Vermelho, do Chapeuzinho Vermelho Lobo-Guará. Nunca ia saber que isso existe, então acho que é algo meio assim. E também lidando com essa questão das pessoas idosas mesmo, né, o lar de idosos, né, a paróquia e tudo mais. A gente aprende, porque querendo ou não, pelo menos para mim, né, a pessoa idosa era de certa forma um tabu, assim, e a gente aprende a quebrar, a gente tem mais empatia, a gente sente mais empatia, a gente entende mais, assim, como que funciona, e deixa de ter, assim, um pensamento meio, de certa forma, às vezes até realmente meio preconceituoso, sabe? Então é muito interessante engrandecer, poder ter, né, o contato com o pessoal, e é bem isso, né? Sim, além desses benefícios assim que fazem bem para a gente, igual eu falei no vídeo, que fazem bem para a alma, a gente tem vários outros, né? A gente melhora ali a nossa comunicação, né? A nossa empatia, né? Muita leitura, a gente aprende a desenvolver, né? A gente desenvolve muito a questão da leitura crítica também, porque, né, a gente tem que entender ali o que é bom, né? O que é adequado, o que não é para o grupo, né, que a gente está fazendo as intervenções ali. Então é bem bacana, eu acho que só tem coisa boa em volta disso. Beleza? Muito obrigado, gente, pelo espaço, pela atenção, tá?
Obrigada a você, Christian, pela participação aí. Muito bem, então, Rosana, eu vou fazer as minhas considerações aqui e se você me permitir, né, após isso, a gente pode encerrar esse momento nosso, podemos? Sim, após a sua fala, sinta-se à vontade. Então tá. Muito obrigado pela gentileza. Bem, eu acompanhei cada detalhe, fiz, assim, sei lá, dezenas de anotações, até porque o que eu vejo sempre nas mostras de extensão é que tem muita gente preocupada com o mundo e com pessoas, né? Então, nesse encerramento dessa mostra de extensão, eu vou dizer de mim mesmo, né? Que eu encerro essa tarde de hoje, né, pelo menos de trabalho de hoje, com o coração cheio, sabe? E com aquela sensação de que valeu a pena. Ou seja, o que a gente viu hoje foram experiências vivas, experiências feitas de encontros, né? Aprendizados, escutas verdadeiras. E é claro que cada trabalho apresentado acabou evidenciando ainda mais que a universidade ganha sentido quando se aproxima das pessoas, quando se deixa tocar pelas realidades e se compromete com a transformação concreta dessa realidade. E se a gente não puder mudar, de fato, aquela realidade lá, pelo menos a nossa visão de mundo, ela passa por essa transformação. Nós estudantes, professores, estudantes, alunos, ou seja, a universidade, ela, e na extensão, ela é muito essa via, né, do ganha-ganha, né? A gente vai, aprende e as pessoas também aprendem conosco. Então, mais do que resultados, a gente viu hoje vínculos sendo criados, ideias ganhando forma e, claro, afetos circulando. E é isso que dá força à extensão. A extensão é aquilo que se faz com presença, sabe? Que se faz com cuidado, vínculos reais, né? Pela leitura, pela engenharia, pela fisioterapia, pelas letras, pela inclusão, ou seja, né? Diversas formas da gente criar esses vínculos. Eu penso que a gente tem que continuar seguindo, aprendendo, sabe? A partir daquilo que é simples, mas essencial. O encontro com o outro. Um encontro com o outro, mas conectados com a ideia dessa ecologia integral que envolve não apenas o semelhante, mas também o dessemelhante. Aquele outro que é suporte da nossa vida, que nós temos que também, em algum momento, dialogar com o rio, dialogar com o oceano, dialogar com a nossa atmosfera, que é um grande outro de suporte à vida, uma vida humana, uma vida animal e diversas outras formas de vida. Parabéns a todos, não só os estudantes e professores aqui da PUC Minas, eu gostaria de pedir a licença a todos para cumprimentar, né, a nossa irmã pontifícia, né, da PUC de Campinas, e eu fiz meu mestrado, inclusive, na PUC de Campinas, e eu só quero dizer, né, encerrar esse momento, que vocês são sempre muito bem-vindos, e espero todos vocês, né, na próxima mostra de extensão, em nome do professor Robson Brito, né, que é coordenador do LEPAI, da equipe dele. Quero parabenizar, né, não só o Robson, mas agradecer a todos vocês, parabenizar a equipe do LEPAI, que de maneira, assim, incansável, traçou cada detalhe, cada gesto, né, cada texto revisado, né, cada card, e nesse ponto eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe, gente. Então, é isso, tenham uma ótima tarde e desejo a todos, né, assim, um bom final de semana, que agora eu já posso dizer que o final de semana está bem próximo, não é isso? É isso, gente. Obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa tarde, Até mais. obrigado.